Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, é um assunto muito extenso e a gente vai precisar dessa segunda aula, tá bom? Dando continuidade, a teoria das tectônicas de placas parte do pressuposto de que a crosta terrestre ela é dividida em grandes blocos semirrígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico, tá? Essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionadas por forças vindas do interior da Terra. A gente viu que o interior do planeta ele mantém essa movimentação do manto superior em forma de magma, e isso vai impactar as placas tectônicas. Portanto, a superfície terrestre ela não é uma placa imóvel, como a gente pensava no passado, tá? E aí nós temos cerca de 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. A gente geralmente vê nos vestibulares a cobrança sobre essas 4 placas principais, tá? Mas essas 38 menores, que tem aqui, ó, nesse mapa generalizado, vocês podem estudar também, que pode ser um fator de questão de Enem, com certeza. E aí, como exemplo de placas principais, a gente tem a sul-americana, a placa do Pacífico, a australiana, tá? As menores podem ser a placa do Ande do Norte, a da Carolina e a placa das Marianas, que fica bem próxima, aquelas fossas marianas, tá? Também bastante conhecidas. A movimentação das placas ela é lenta, contínua e ocorre no limite entre elas, onde elas vão se encontrando, tá? Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre como um todo. E aí a gente vai ter, dentre essas manifestações e fenômenos, a formação das montanhas e vulcões, terremotos, aglutinação ou separação dos continentes. Aglutinação, pessoal, é união, tá? A união dos continentes ou separação. Lembre-se que durante um período da existência do nosso planeta, a gente teve um único grande continente que era a Pangeia. Era aglutinado, era junto, tá? E a separação deles é um movimento decorrente dessa teoria da placa tectônica. Os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, de afastamento e de colisão, tá? Veja, eles podem se afastarem, se repelirem, né? Elas podem se atraírem, entrar em colisão, ou elas podem ter movimentos roçando, que é lateralmente, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Os limites das placas tectônicas correspondem às zonas de encontro entre elas, ou seja, são as fronteiras, são as margens das placas nas quais ocorre intensa movimentação, como as atividades sísmicas, que a gente conhece como os abalos, os terremotos e o vulcanismo. Vai ser naquela área limite ali, entre o encontro de uma placa e outra, que nós vamos ter a instabilidade geológica, nós vamos ter os terremotos e os vulcões, tá? A gente tem, por exemplo, o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área no planeta Terra onde existem mais incidências de instabilidade geológica, onde existe mais incidência de terremotos e vulcões, tá bom? Vamos falar sobre esses limites, lembrando que os limites estão aqui, ó. Os movimentos das placas, eles podem ser laterais, de afastamento e de colisão, tá? Nos limites dessas placas. Limite divergente. No movimento divergente, as placas vão afastando-se umas das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Assim, quando ocorre o movimento das correntes convectivas ascendentes, quando as correntes vão se convectindo e ascendendo, ou seja, entrando em contato com a superfície, o magma do interior da Terra atravessa essas fendas, essas aberturas, essas rachaduras, sendo levado até a superfície. O magma então resfria-se e é acrescentado às bordas das placas, aumentando o tamanho dessas placas. Então, a origem desse movimento divergente, de separação, de afastamento das placas, na verdade é o aumento delas, porque o magma vai passar por essa brecha criada pelo afastamento, ele vai resfriar e vai aumentar essa placa. Esse movimento ele é constante, tá certo? A separação das placas oceânicas dá origem às chamadas dorsais meso-oceânicas, que são aquelas cadeias de montanhas que ficam submersas no oceano.
Para quem não sabe, os oceanos têm sim cadeias de montanhas, tá? Os oceanos têm um tipo específico de relevo, que provocam expansão do fundo oceânico, originando terremotos e vulcões, tá? Muitos terremotos e vulcões têm origem no oceano e podem ser sentidos, podem abalar inclusive os continentes. Já a separação das placas continentais pode originar terremotos e formar vulcões e vales em rift, que são aquelas regiões em que a crosta terrestre sofre uma fratura, né? Sofre ali uma rachadura, provocando o afastamento das porções vizinhas da superfície terrestre. O que seria um rift, professora? É justamente isso. Esse movimento divergente abriu uma fenda, abriu uma fratura ali no relevo, na rocha, tá? Nas placas. Abrindo isso, você vai ter o afastamento de uma e a outra na superfície terrestre. Existe um rift muito famoso na África, que vocês podem pesquisar. Inclusive, a separação desse rift está tão acelerada que daqui a alguns milhares de anos, os cientistas concluíram que ele vai formar uma pequena ilha, se afastando da África, tá? E também pode ser encontrado no Golfo da Califórnia. Aqui tem um exemplo desse limite divergente, tem uma figura exemplificando. Perceba, ele tanto pode formar ali uma fenda por onde o magma vai sair, como ele pode formar uma cadeia de montanha. Se for no oceano, a gente vai ter uma dorsal mesooceânica, tá? Limite convergente. No convergente, as placas aproximam-se e chocam-se umas contra as outras. Esse movimento, esse choque, ele libera uma energia gigantesca. Quando o movimento convergente ocorre entre uma placa oceânica e uma continental, a primeira, a oceânica, retorna ao manto, enquanto a segunda enruga-se, formando dobras. Vê que interessante. Quando a gente tem um encontro de uma placa oceânica com a continental e elas se chocam com uma força tremenda, a gente vai ter uma retornando para o manto da Terra e a outra enrugando-se, né? Dobrando-se, formando as dobras. Isso ocorre porque as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais. Então as continentais dobram e a oceânica ela aprofunda-se, voltando para o manto, tá? Por ser mais densa. Quando ocorre um choque entre duas placas oceânicas, apenas uma das placas afundará, no caso a que for mais densa entre essas duas. E quando o choque ocorre entre duas placas continentais, não há afundamento das placas, visto que a densidade das duas é a mesma. Logo, elas vão sofrer um dobramento. Um exemplo desse tipo de choque foi o que ocorreu entre as placas sul-africana e a placa de Nazca, que deu origem à Cordilheira dos Andes. Então, quando o limite convergente entre essas duas placas, elas se chocam, elas vão formar dobramentos, elas vão dobrarem. A força é tão grande que o relevo vai dobrar-se, formando o que a gente conhece como montanhas, tá certo? Limite transformante. No transformante, as placas deslizam uma em relação às outras, provocando rachaduras na região de contato entre as placas. Nesse movimento, não há destruição nem inclinação de placas, podendo em alguns casos originar falhas. E essas falhas elas vão ser vistas no relevo, tá certo? Então, uma placa vai em direção norte, a outra vai na direção sul, elas estão ali roçando, elas estão ali se encontrando, mas não vão formar uma nova placa e nem vai perder-se uma placa. Ela apenas vai formar, no geral, falhas que são possíveis de ser vistas no relevo. Um grande exemplo de movimento transformante, né, de limite transformante, ocorreu entre a placa do Pacífico e a norte-americana, resultando na falha que a gente conhece de San Andreas, no estado da Califórnia. Gente, essa falha de San Andreas, ela é tão gigantesca que no limite entre elas você consegue visualizar muito terremoto, tá? O terremoto ali, ele é constante na falha de San Andreas. E essa falha de San Andreas, ela já foi retratada em alguns filmes de Hollywood. Tem um filme recente que é Terremoto, Falha de San Andreas. Vocês podem encontrar aí, se eu não me engano, no Prime Video, na Netflix, ou até mesmo no YouTube. E aí vocês vão ver a simulação
do que seria um grande terremoto nessa falha de San Andreas. Ele teria uma proporção de destruir parte da Califórnia e parte das regiões próximas. Então, é uma falha muito importante e muito ativa também. A teoria do deslocamento continental ou deriva continental foi criada, como a gente já viu, por Alfred Wegener, tá? A ideia era esclarecer o fato da conformação geomorfológica de alguns continentes se adequarem. Foi porque Wegener percebeu que o leste da América, por exemplo, se encaixa perfeitamente no oeste da África. E ele subentendeu que esses dois continentes já fizeram parte de uma única marcha rochosa no passado. Os continentes já estiveram unidos e se dividiram, derivando paulatinamente sobre as bacias oceânicas. O que quer dizer isso? Paulatinamente, derivando lentamente ao longo de milhões de anos nesse movimento sobre as chamadas bacias oceânicas. E aqui abaixo a gente tem um pouco sobre a deriva continental. Primeiro nós tivemos a Pangeia, que era um grande bloco de rocha, todo mundo junto ali. Depois a gente teve a separação entre Laurásia e Gondwana. E hoje o que nós temos entre entre América, África, Eurásia, Antártica, enfim. Se vocês perceberam nesse último mundo moderno aqui, essa imagem, vocês vão ver que a América do Sul encaixa-se na África. E essa é uma das provas cabais de que a deriva continental realmente existe. Esse movimento parou? Não. Ele persiste até hoje. Mas, lógico, vai levar milhões de anos para que a gente tenha a união desses continentes novamente. Tá certo? Wegener afirmou em tese que havia existido um supercontinente e um superoceano, respectivamente Pangeia, uma massa continental única, cercada por Pantalassa, um oceano relativamente raso. Por sua vez, este continente teria se dividido há centenas de milhões de anos, cerca de 250 milhões de anos. Com o deslocamento e a deriva das placas continentais, surgiram outros continentes, a Laurásia e Gondwana, os quais ainda não se subdividiram até chegarem aos dias atuais. Embasado em argumentos que são de geologia, geofísica, paleontologia, biogeografia, Wegener chegou à conclusão de que os continentes são menos densos que as bacias oceânicas, onde o material permite-lhes que flutuem. Ou seja, os continentes são mais leves que as bacias oceânicas, por isso que eles podem flutuar em cima dessas bacias. E lembrando que essas bacias, pessoal, vão estar em cima de um manto, tá bom? Assim, a crosta terrestre, constituída por placas tectônicas, está à deriva sobre o manto de rocha fundida, o qual desloca aquelas placas com a força do magnetismo do interior da Terra. Olha aí o magnetismo do núcleo, de novo entrando em ação. Essa teoria explica como se formaram os atuais aspectos geológicos do planeta, como as cadeias montanhosas, os fenômenos geológicos, tal qual os terremotos e vulcões, uma vez que ela mostra que a crosta fina, né, a litosfera fina da Pangeia, se partiu em pedaços, os quais se espaçaram e se fissuraram ao colidirem e amontoarem-se de novo. Dá uma olhadinha aqui como seria a Pangeia atualmente, tá? O grande continente da África, a América do Sul, aqui embaixo a Antártica, a Índia, pessoal. A Índia sai aqui, ó, desse leste da África e vai subindo e se choca com a Ásia, formando aquela grande cadeia de montanhas do Himalaia, tá? Wegener demonstrou, para corroborar sua tese, que havia uma nítida similaridade, ou seja, semelhança entre o ocidente da África e o oriente da América do Sul, tá? Rochas com a mesma idade geológica foram encontradas. De forma parecida, ele pode afirmar que a América do Norte e a Europa, bem como a África e a Índia, também tiveram coincidências em sua fauna, tá bom? Ele apontou para os registros fósseis dos seres vivos de uma mesma espécie, encontrada em diferentes continentes, muito distantes entre si, que não poderiam, gente, ter se encontrado se os continentes estivessem sempre separados, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a estrutura interna da Terra, tá bom? Espero que a gente continue na aula de relevo a falar um pouco mais sobre isso. Até lá, pessoal!